vez. Fico feliz, né? Porque hoje é a terceira ou quarta vez que estou aqui, né? E percebo que Deus tem feito uma obra nesse lugar, né? Deus tem feito uma obra gigantesca aqui. E eu queria dizer a vocês que vocês têm o privilégio de ter o casal aqui, o Júnior, a Rosana, né? Porque eles são servos do Senhor mesmo. E eu sei que Deus tem um tempo para cada um que passou aqui nesse tempo, mas vocês têm um tempo novo, um renovo de Deus nesse tempo. E como foi dito aqui, eu sei que certamente vocês têm esse privilégio, têm reconhecido esse privilégio na vida de vocês, parte de Deus. E a gente estava aqui 20 anos, eu fiquei pensando aqui que eu vou falar de 20 anos, né? Que é bastante tempo. E eu estava, eu estava falando aqui, eu estava pensando, eu estava nessa fatídica reunião lá de fechar a igreja, né? E eu estava chegando em Vila Euro, e eu conhecia quase nada aqui. Aliás, eu nem conhecia aqui Capelinha nesse tempo, né? Não tinha vindo aqui ainda. Eu fiquei pensando, com 20 anos, o que a gente pode falar? Porque quando eu tinha 20 anos, né, que não faz nem tanto tempo assim, faz uns 4 anos, eu acho. E o que eu pensava em 20 anos? Quando eu tinha 20 anos, né? Hoje eu já tenho 25 de casado. Tá vendo? Então, com 20 anos, o que a gente pensava na vida? O que a gente queria? O que uma pessoa de 15 anos, 16 anos pensa aos 20? Quando eu tiver 20, quero fazer o que da vida? Né? E nós que já passamos dos 20, será que a gente lembra que quando a gente tinha 20, o que a gente pensava? Né? O que a gente sonhava para a gente? O que a gente imaginava para a gente? Né? Que conselho, talvez hoje, que a gente tem um pouco mais de 20, a gente dá a alguém que tem 20 anos? Nossos filhos, né? Nossos amigos, filhos de amigos. O que a gente pode falar para uma pessoa que está fazendo 20 anos? Quando a gente pensa em igreja não é parede, não é púlpito, não é instrumento, igreja é gente, né? Igreja de Capelinha somos eu e você. Então, 20 anos, temos aqui, essa igreja tem 20 anos, então cada um de nós temos 20 anos. Obrigado. E não importa se você está aqui há 20 anos ou se você chegou ontem ou hoje mesmo, você faz 20 anos agora com Capelinha, né? Então é interessante quando a gente compara um pouco de gente com igreja. E o texto que eu vou falar hoje aqui tem um pouco disso também, né? Você vai ver, parece que não tem nada a ver isso, mas tem um pouco a ver. Eu estava pesquisando, tem uma revista chamada Exame, que tem um adendo que chama uma revista Você S.A., que fala de gente profissional, de gente que trabalha, de gente que carreira de sucesso. Então eles fizeram uma pesquisa e especialistas, psicólogos, treinadores de pessoas, gente de RH, de recursos humanos, e nessa pesquisa eles falaram, para gente que tem 20 anos, que está se formando agora, o que você pode fazer para ter sucesso aos 30 anos? Olha só que interessante. Quando a gente tem 20 anos, a gente está saindo da faculdade, a gente está no meio da faculdade, o que a gente pode fazer para ter sucesso aos 30 anos de idade? Quer dizer, 10 anos percorrendo aí para ter sucesso. E aí, primeiro é definir o que é sucesso para a pessoa. E a gente vai ver que tem muito a ver com a igreja isso. O que é sucesso? Sucesso é ganhar muito dinheiro. Ser profissional, ganhar muito dinheiro. Isso é ter sucesso? Segundo, né, é assim, olhar para dentro da pessoa mesmo. Eu tenho 20 anos. O que eu já fiz até agora nos meus estudos, na minha profissão, com 20 anos só? Para quando eu chegar a ter 30, eu posso olhar para trás e falar assim, o que eu fiz de errado ou o que fiz de certo nesse tempo? Terceiro, é ouvir pessoas, né? O que está dando certo, o que está dando errado? Estou falando de carreira profissional. Ouvir pessoas. O que está dando certo, o que está dando errado? Ouvir pessoas que trabalham com a gente, pessoas que estão perto da gente. Mas ouvir também gente da nossa família, diz na revista, na entrevista da revista. Ouvir porque essas pessoas estão perto da gente, elas sabem sobre a gente. Às vezes, alguns detalhes que nós mesmos não sabemos ou não percebemos.
né? Quando eu comecei a pregar, eu fiquei invocado, porque tinha uma mulher na minha segunda igreja, que ela falava assim, eu acabava de pregar, eu descia, e quando a gente prega, a gente gosta de ouvir assim, pastor, foi uma benção. A gente tem um ego, não tem, Júnior? Você tem um ego humano, que você pensa assim, pastor, foi uma benção. Aí você faz aquela coisa assim, meio que, não, mano, amém, amém, né? Sabe essa coisa meio apiega, você fala, não, amém, amém, né? Ora, continua orando por mim. É tudo falácia isso aí, porque a gente gosta de ouvir essa coisa. Não, foi benção. Ninguém gosta de ouvir, pastor, hoje foi uma droga essa mensagem. Não, ninguém gosta de ouvir isso, né? Porque a gente acha, não, pastor, Deus falou comigo. Então a gente gosta dessa coisa humana, né? Mas tinha uma mulher que eu descia do púlpito, ela falou assim, pastor, hoje você falou, o que era que eu falava? Mas tipo assim, você falou 12 nés. Eu ficava olhando, pensei, Jesus abençoa essa mulher, porque eu estou quase rogando uma praga nela. Aí eu saía, no outro dia ela pegava e falava assim, pastor, você falou hoje 12 nés, 15 nés. E eu falei, Jesus, aí eu ficava pregando, eu, em vez de preocupar com a mensagem, sabe o que eu preocupava? Se eu falava né? Eu falava, Jesus, eu não posso olhar para essa mulher no culto. Aí eu ficava pensando, o que eu vou falar para substituir, né? Porque era assim, ela ouvia, eu não percebia que eu falava né? Mas ela percebia. Aí eu começava a me corrigir, e ficava pensando, o que eu vou falar, Então, mas depois, sabe o que eu pensei? Foi uma bênção essa mulher na minha vida, porque Deus usou ela para duas coisas na minha vida. Primeiro, para testar o meu domínio próprio, porque foi uma bênção essa mulher no meu domínio próprio. Eu olhava para ela, eu tinha vontade de rogar praga nela, assim, eu fulmino essa mulher agora, para ela dar uma surdez nela durante o culto, para ela não ouvir eu falar. E o segundo, porque ela me corrigia algumas coisas, que às vezes as pessoas ouviam também, e não falavam comigo. Então foi bom isso. Então é bom você experimentar os outros falando sobre você. Não esqueça de fechar ciclos. Olha só que interessante isso. Quando você está pensando de carreira profissional, você tem que fechar ciclos. Eu durante muitos anos na minha vida, alguns anos na minha vida, eu trabalhei com vendas. Eu era um bom vendedor, eu vendia bem. Mas teve um tempo que eu fechei um ciclo na minha vida de venda. E aí eu fui vender conhecimento. Olha que interessante. Eu virei professor. Eu e minha esposa somos professores. E eu mudei de profissão. Trabalhei um tempo. Falei, não, vou ser professor. E segui a carreira. Eu acho que eu sou muito melhor professor do que vendedor. Eu era bom vendedor. Mas eu acho que sem nenhuma falsa modéstia, mas eu acho que eu sou muito melhor professor. Hoje, né? Porque quando eu comecei a dar aula, eu tenho dó um pouco dos meus alunos quando eu comecei a dar aula, porque eu era ruim mesmo. Aí fui aprendendo. Sou muito melhor professor do que eu era vendedor. Aliás, sou muito mais satisfeito como professor do que como vendedor. Eu fechei um ciclo na minha vida e comecei outro. E hoje eu estava ouvindo vocês aqui, congregação, eu fiquei pensando, quando eu estava preparando isso, falei assim, congregação de 20 anos, né? É como você pegar e falar, puxa vida, eu tenho esse adolescente de 25 anos. Você sabe que tem adolescente de 25 anos? Você sabia que no Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência se encerra aos 25 anos? Pela lei, está lá, está escrito lá. Então a gente tem que encerrar ciclos. E uma outra coisa que como profissional a gente precisa fazer, é aliar-se ao tempo. Porque o tempo é uma coisa esquisita, né? Quando a gente é muito jovem, a gente quer que o tempo passe muito rápido. Não é assim? A gente quer chegar logo aos 15 anos, a gente quer chegar logo aos 20 anos, aos 18 anos. A gente quer casar logo, a gente quer que o tempo passe rápido. Aí quando a gente já está lá maduro, a gente quer o quê? Que o tempo não passe de jeito nenhum, porque a gente está ficando velho, a gente está engordando, a gente está criando rugas, a gente está caindo cabelo. E a gente quer que o tempo se arraste. Que quando eu tenho 48, 8, eu nem sei mais. E eu olho para trás e eu penso assim, irmãos, se eu viver a média do brasileiro, que é 80 anos, isso é a média do brasileiro, né? 80 anos.
eu já vivi mais do que eu tenho para viver, então eu fico pensando, puxa vida, já estou no regressiva, né? Então é difícil mesmo, a gente quer que o tempo passe rápido, mas a gente tem que se aliar ao tempo. É isso que a revista está dizendo. Está dizendo assim, olha, com 20 anos, a gente tem que fazer um balanço na vida, porque a gente já não é mais criança, a gente está virando um profissional, 20 anos. E a minha carreira, ela vai durar um tempo. Eu posso fechar um ciclo e começar outro, mas vai durar um tempo. Eu tenho certeza que aqui, nós que somos mais maduros, já mudamos de profissão alguma vez, né? Eu já fui office boy, já fui vendedor, já sou professor, eu já trabalhei como servente de pedreiro, eu já fui... Quando o McDonald's veio para o Brasil, tinha uma padaria na Vila Prudente que chamava Padaria Malha. Alguém lembra disso aí? Conhece São Paulo? Tinha uma Padaria Malha. Ela que entregava pão para o McDonald's. Lembra disso? E eu entregava pão. E eu tenho uma tia que é meia mãe minha, e ela falava que eu era encarregador. Porque eu que carregava o pão para dentro do McDonald's. Nos carrinhos, puxava o carrinho. Eu era auxiliar de serviços gerais. E era garoto e trabalhava disso. Acordava às 3 da manhã, porque às 4 eu tinha que estar lá carregando o caminhão para sair às 5. A lanchonete abria às 11. Então, tudo é ciclo na vida da gente. A gente às vezes tem que encerrar alguns ciclos. E a revista vai falando disso. Mas quando a gente está com uma igreja, o que a gente pensa aos 20 anos de idade? Como igreja. E essa igreja que já passou por tantas coisas. Alguns de vocês já passaram por 20 anos aqui de lutas, de vitórias, mas de lutas também. Hoje eu percebo que vocês estão assim, felizes, mas já passaram por tristezas, por angústias, por sofrimentos, né? Eu me lembro da vez que vocês estavam lá em Vila Euro, eu estava chegando e estava tendo uma reunião para ver o que vai fazer com capelinha. O Leandro estava saindo daqui, era isso, né? O Leandro estava saindo, e o que a gente vai fazer com capelinha? E tem uma estrutura, e tem um templo, e tem um espaço, e não tem gente, mas não tem pastor, o que vai fazer? Aí, vamos ver o que vai fazer. E Deus manda o pastor Júnior para cá. E aí Deus, Ele toma conta da nossa vida, independente da nossa vontade. Ele que resolve fazer, independente da circunstância. É Ele que toma conta. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 10. Nós vamos ler uns versículos aqui, de uma visita, de uma rainha ao rei, para a gente entender isso. Você vai ver que interessante isso. É uma analogia que eu tentei fazer aqui, né? Que a gente vai entender. A visita, 1 Reis, no capítulo 10, a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. Salomão, homem mais sábio da história, da sociedade. Primeiro, nós vamos ver do versículo 1 ao 13. Capítulo 10. Visita da rainha de Sabá. Amém? Quero ler com você. Diz assim, ó. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e copeiros, todos os uniformizados, e os holocaustos que ele servia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei: tudo que eu ouvi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte,
que continuamente estão diante de ti e ouve a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4 toneladas e 200 quilos de ouro e a grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. E nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão e carregaram ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junépero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer as escadarias do templo do Senhor e a do palácio real, além das harpas, das liras e para os músicos. Nunca mais foi importada, nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que ela já tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra, que ela possa fazer efeito em nossa mente e nosso coração nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. O que a gente pode tirar de lição desse texto, irmãos? Eu quero aqui ser breve, não quero demorar muito, porque eu acho que isso aqui é tão simples, que a gente pode entender facilmente 4 coisinhas, 4 momentos em que a rainha de Sabá estava com Salomão, que era o homem mais sábio da história. E a gente pode tirar desse encontro 4 lições para esta comunidade, para esta igreja, para esta comunidade de Jesus que está aqui hoje, começando um novo ciclo, em nome de Jesus. Olha no verso 1. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor e foi a Jerusalém pô-lo à prova com perguntas difíceis. Como a gente está aqui na comunidade de Jesus hoje, em Capelinha, essa igreja que já tem 20 anos, que vai começar um novo ciclo em sua vida, independente da igreja mãe, que vai construir uma nova realização aqui, uma nova identidade. Primeira coisa, ela precisa ter boa fama nesse tempo. Ela teve boa fama até agora como congregação, mas ela precisa ter uma nova realidade com boa fama. Olha, a rainha de Sabá soube da boa fama que Salomão tinha alcançado. Interessante a gente falar de boa fama, e nesse tempo a gente está comemorando 500 anos da reforma. Sei que o pastor Júnior já tem falado disso. A igreja de Jesus passou por muitos caminhos nesses 500 anos, e tem muito tempo que a igreja de Jesus vem sofrendo com má fama. E é interessante que Jesus prega uma mensagem, mas essa mensagem vai sendo desviada com o tempo. E hoje nós temos uma sociedade que vai se desviando o tempo todo dela. E a gente percebe que precisamos de uma nova reforma na igreja de Cristo. E a chance que vocês têm, porque vocês estão começando uma igreja. Pastor, mas nós já temos 20 anos. Mas vocês têm 20 anos na tutoria de uma igreja mãe. E agora vocês vão começar a nova história de vocês. Que essa história não seja desviada dos caminhos do Senhor, que ela continue uma igreja com boa fama, a fama de Cristo nessa sociedade. Que essa fama possa se espalhar por essa comunidade de Capelinha, possa se espalhar por São Bernardo, possa se espalhar por este bairro, dizendo: olha, a igreja batista de Capelinha é uma igreja de boa fama, nós estamos aqui porque nós ouvimos falar da fama de Capelinha. Que seja uma referência nesse lugar. Uma igreja de 20 anos, ela não está aqui à toa, ela precisa ser referência nesse lugar. A rainha de Sabá chega até Salomão porque ele virou uma referência. Olha, Salomão tinha alcançado boa fama graças ao nome do Senhor.
Graças ao nome do Senhor, essa igreja resistiu há 20 anos, está aqui. 20 anos. Irmãos, é claro que quando a gente faz retrospectiva, quando a gente está celebrando, a gente não põe momento de tristeza. Mas a gente vendo as fotos de vocês, é uma igreja feliz. É uma igreja hoje que transpira felicidade, que passa felicidade no olhar de vocês. A gente está vendo aqui as mudanças na comunidade de vocês. Ela tem cara de igreja, ela tem jeito de igreja, tem gente de igreja. O que ela falta? Nada. Ela é igreja. Precisamos reconhecer isso. A boa fama dessa igreja. A sociedade precisa de gente como referência. Domingo passado eu estava pregando em Vila Euro, pregando sobre somente a Escritura, uma das 5 solas. Eu preguei sobre a Escritura e eu passei um vídeo bem interessante que você pode ver lá, chama A Bíblia, acho que é isso, da Porta dos Fundos. Não tem palavrão, pode ver que é bom. Mas é interessante, sabe por quê? Porque eu podia ter pego no sábado de manhã e gravado um trechinho de muitos pastores que pregam na televisão. E eles estavam enrolando o povo, usando a Escritura para enrolar o povo. Eu peguei um povo que não é crente, que era da Porta dos Fundos. Mas eu podia ter pego qualquer pastor aí, muitos deles que falam na televisão. Porque a gente está desviando a boa fama de Cristo. E quando a rainha chega lá e fala, olha, eu vim aqui, Salomão, porque a tua boa fama tem alcançado muita gente. Bem mais longe do que você imagina. Bem mais longe. Uma vez eu estava fazendo um casamento, e eu nem imaginava que eu fui convidado, fui fazer um casamento. E aí, de repente, depois de meses, me liga uma pessoa. Pastor, nós queríamos convidar o senhor para fazer o nosso casamento. E o senhor faz? Eu falei, faço, né? Vocês são crentes? Ela falou, não, nós não somos crentes. Eu falei, então faço, né? Ela falou, mas o senhor faz casamento de quem não é crente? Eu falei, faço, claro que eu faço. Eu vou deixar o pai de santo abençoado? Não, vou eu lá fazer, né? Eu faço, os dois não são crentes, não somos crentes. E conversei, falei, escuta, como é que você chegou até mim? Ela falou assim, porque alguém me falou que o senhor faz um casamento bonito. E eu fiquei pensando, alguém falou? Eu não entregaria o meu casamento para alguém que falou que eu faço. Você faria isso? Eu não faria isso. Falei, mas você viu fazer um casamento? Ela falou assim, não vi, pastor, mas alguém me falou e eu queria convidar o senhor. Então, eu falei, tá bom. E fiquei pensando, sabe o que é isso? É boa fama. Você já pensou se tivesse chegado um escândalo no ouvido dessa pessoa? Esse pastor aí, ele é meio doido na hora de fazer casamento. Porque eu sou meio doido mesmo, mas na hora de fazer casamento até controla um pouco. Teve um dia que eu estava aconselhando para fazer um casamento, aí um casal estava lá no gabinete falando comigo assim, pastor, mas sabe o que é? E começou a perguntar e falar, e eu aconselhando, e eu vi que eles estavam sem jeito para falar comigo, falaram assim, pastor, a gente queria falar alguma coisa para o senhor. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, sabe o que é? No nosso casamento, o senhor sabe, né, que os meus pais não são crentes, nem os pais dela. Eu falei, sei, né? Então, o nosso casamento vai ter bebida. O senhor tem problema? Eu falei, eu tenho, mas já estou me tratando. Fica tranquilo que vocês não vão passar vergonha, né? Por quê? Porque é boa fama, a gente tem que ter boa fama. Segunda coisa, irmãos, nesse encontro, olha que maravilhoso. Olha aí no verso 2 e 3, diz assim, quando chegou acompanhada de uma enorme caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouros, pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Segunda coisa, que igreja de capelinha, nesses 20 anos e daqui para frente, precisa estar preparada para responder todo e qualquer questionamento que surgir para vocês, irmãos. Não é assim, igreja, sou eu e você, não somos nós? Somos nós. Igreja somos nós. Não é terceirizar a pergunta. Alguém vai te perguntar, você fala assim, olha, irmã, na sua igreja é assim, assim. Olha, irmã, eu vou perguntar isso para o pastor Júnior ou para a Rosana. Não, tem que estar apto a responder. Sabe como que a gente, como igreja,
fica apta como Salomão para responder todas as perguntas? Estudando a Bíblia. Porque Bíblia foi feita para ler. Bíblia a gente tem que estudar. Vocês têm aqui o privilégio, eu vou falar aqui na frente dele, porque eu sou fã dele pregando. Vocês têm o privilégio de ter um pregador aqui, um homem que sabe a Bíblia. Está cheio de gente por aí que não sabe Bíblia, irmãos. Vocês têm o privilégio. Esse homem é um estudioso da Bíblia. Eu falava para Ana, quando o pastor Júnior pregava lá em Vila Euro, eu tenho até saudade, vou te levar lá também para pregar, porque assim, o pastor Júnior pregava lá, eu admirava ele pregando, porque ele é um estudioso. Ele não é muito de gritar, não. É? Não é, não. Ele não é muito de falar, mas ele prega a Bíblia. E a gente precisa estudar, precisa estar preparado, porque Salomão, quando encontra a rainha de Sabá, que não era serva do Deus Altíssimo, olha lá, ele responde a todas as perguntas. Irmãos, uma igreja que faz 20 anos, ela está madura, ela precisa ter maturidade daqui para frente. Porque quando a gente é menino, segundo o homem que está falando aqui na Bíblia, ele fala assim, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino. Se a gente for ali no culto infantil, a gente vai ter algumas perguntas que a gente vai fazer para eles vão responder como criança, como meninos. Mas se você perguntar para alguém de 20 anos, se a pessoa responde coisas como menino, você fala assim, pô, mas já tem 20 anos e responde como menino? Você tem que ter 20 anos e responder como alguém de 20 anos. Não como alguém de 40, mas como alguém de 20. Alguém que já sabe um pouco da vida. Alguém que tem esperança no falar. Alguém que sonha, que é sonhador. Porque quem tem 20 anos é sonhador, não é sonhador? Não é? Você não pode olhar para alguém de 20 anos e fazer uma pergunta e a pessoa responder para você assim, mas parece que está morrendo. 20 anos não. Quando eu tinha 20 anos eu queria ter um carro, eu queria trabalhar, eu queria viajar, eu queria estudar, eu queria fazer coisas. Você tem 20 anos, igreja. Quando alguém vem aqui e falar com você, você tem que falar, puxa, não, minha igreja é melhor, a minha igreja faz isso, a minha igreja faz isso. Vocês fazem muitas coisas aqui. Faz pouco tempo que eu vim aqui, já mudou muito aqui. Irmãos, vocês têm 20 anos. E está começando uma nova etapa na vida. E de 20 para mais 20 para mais 20. Amém? Amém. Porque vocês estão pregando aqui para vocês, mas é para os filhos de vocês, para os filhos dessa comunidade. E outros tantos virão aqui. Porque isso aqui é obra do Senhor. É obra do Senhor. Olha que interessante. Como nós nos preparamos para essa igreja, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, fazendo curso, pregando, aperfeiçoando, ouvindo as mensagens, minuciando as mensagens do PG. Olha lá, vamos conversar, conversar coisas da igreja, sobre a igreja. É assim que a gente faz. Terceira coisa, olha lá, dos versos 4 a 7. Eu vou acabar, eu prometo que eu acabo rápido. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido à sua mesa, o lugar onde os oficiais eram criados, copeiros, uniformizados, holocaustos que fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela ao rei, tudo que eu ouvi no meu país acerca das tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassaste em muito tudo que eu vi, tanto em sabedoria quanto em riqueza. Vou até tomar uma água, porque agora vai. A igreja de Capelinha precisa ter boa fama. Precisa ter boa fama e precisa estar preparada. Mas a igreja de Capelinha precisa impressionar as pessoas pela qualidade daquilo que ela oferece. Olha só o que eu vou falar. O que a igreja de Capelinha oferece às pessoas? Jesus Cristo.
E você, primeira coisa, você precisa impressionar pela qualidade do teu Jesus. Para isso, eu preciso conhecer a Jesus. Saber o que ele fez, saber o tipo de gente que ele era, como ele andava, o que ele fazia. Agora, quando eu estou aqui fazendo coisas nesta comunidade, nesta igreja, eu estou fazendo coisas para Jesus. Não é assim que a gente fala, como crente? No nosso evangeliquez, não é isso? É para Jesus, meu irmão. É para Jesus. Olha que bênção que fizeram esse arranjo aqui. É para Jesus. Irmãos, eu sou um pastor que não é difícil de agradar, não. Não é, não. É, Denis? Mais ou menos. Não é difícil de agradar. Eu me acho um pastor até simples de tudo, irmãos. Agora, quer ver o bravo é fazer coisa mal feita. Eu sou chato com isso. Sabe o que eu sou chato? É assim, eu vou confessar, porque tem ovelha aqui, né? Então, vou falar. Quando eu fui para Vila Euro, primeiro 6 meses que eu estava em Vila Euro, a gente tinha uns cursos lá de liderança, lembra? Umas coisas assim de terça-feira. E o pastor Luciano falava para mim assim, fala aí sobre liderança e tal. E eu falava, tá bom, vamos falar. Falei, irmãos, quando eu aprendi isso com o meu pastor, tá? Pastor Fernando Sintra. Foi seu professor, Júnior? Não, né? Você fez de São Paulo, né? O Jonas. Fernando Sintra, ele era diretor da Faculdade Teológica de Batista aqui do ABC. E ele me ensinou muitas coisas. Eu aprendi umas coisas também que não é bom com ele não, viu? Mas aprendi muita coisa boa, mais coisas boas do que ruins. O que ele me ensinava? Ele falou assim, quando você faz uma reunião com liderança, fica a dica aqui para o pastor já. O pessoal vem à noite cansado, não vem? Vem do trabalho, está cansado, vem para a igreja. E aí faz o quê? Prepara umas bolachinhas lá, uns cafezinhos, uma coisinha simples, mas direitinho. Não faz isso? Faz isso. Porque você está fazendo é para Jesus, não é? Né ou não é? É, faz o melhor. Porque o irmão que vem aqui, vem para Jesus também. Vamos fazer o melhor. A gente prepara lá, e eu ensinei isso para a igreja. E sempre agora ela tem uma bolachinha, adoro, cafezinho quentinho, chego lá, está quentinho, bolachinha. É bom isso, porque a gente se sente acarinhado. A gente chega num lugar e fala assim, puxa, alguém pensou em mim, que eu passei o dia inteiro trabalhando, que eu estou com fome. A gente se sente carinhado. Aí, a gente vai fazer um evento aqui para as crianças. E vai chamar as crianças da comunidade e virão as mães da comunidade. A gente está fazendo para Jesus. Vai fazer um negócio mal feito? Não, fazer bem feito. Eu fiquei impressionado. Teve uma peça, que é isso? Aquela peça. Eu fiquei impressionado com a qualidade de vocês vendo a foto. Eu queria estar aqui no dia. Adoro isso. Qualidade, irmãos. Olha, qualidade, presta atenção nisso. Não depende de dinheiro. Dinheiro é sofisticação, é diferente. Qualidade não depende de dinheiro. Qualidade é jeito, trabalho e empenho. Isso é qualidade. Que eu posso ter muito dinheiro e fazer de qualquer jeito. Agora eu posso ter pouco recurso e fazer com qualidade. Quando as pessoas aí de fora vão olhar essa igreja aqui e vão falar assim, ó, nós estamos impressionados com a qualidade de vocês. Irmãos, amém por todo mundo que passou aqui. Mas você acha que nesse tempo novo da igreja de vocês, vocês já melhoraram em qualidade, em estrutura aqui? Eu estou impressionado. A primeira vez que eu vim aqui, eu me lembro como se fosse hoje. Estava assim, cru, bastante coisa crua, não é isso? Esse espaço aqui era cru. Está lindo isso aqui, irmãos, está lindo. Lindo. Por quê? Porque vocês estão impressionando a qualidade. Como a rainha ficou, olha, eu estava impressionada com tudo que eu estou vendo aqui, Salomão. Estou vendo aqui, olha, uniformizados, os copeiros, estou vendo, olha, estou vendo aqui os bancos, estou vendo uma entrada bonita, estou vendo a igreja pintada, estou vendo arranjo, estou vendo qualidade musical. Irmãos, eu estou impressionado. 20 anos daqui para frente, vocês vão impressionar ainda mais essa comunidade. Que as pessoas que virão aqui vão olhar vocês e vão falar assim, eu estou impressionado com o Jesus que está sendo apresentado aqui. Não é um Jesus milagreiro apenas, não é um Jesus enganador, é um Jesus da palavra, é o Jesus puro, simples, mas verdadeiro, que salva vidas,
que muda a realidade, que muda as situações. É esse Jesus que essa comunidade precisa. Porque gente para enganar está cheio. Eles não precisam nem vir na igreja, é só ligar a televisão, só ligar o rádio. Tem gente boa na rádio e na televisão? Tem. Mas tem muito enganador? Tem, irmãos. Tem. Impressionante. Tem. Então, é só a gente prestar atenção, porque gente para enganar tem. O que precisa de gente que impressiona com verdade, com veracidade, com plano de Deus para a vida das pessoas. É isso. Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha 20 anos de idade. Olha que coincidência, 20 anos. Eu me converti aos 20 anos. E logo que eu me converti, a igreja fazia muito aquele estudo de João, do Evangelho de João. Né? Vocês lembram disso? Aquela coisinha, aquele livrinho que tinha, que a gente fazia, eu não lembro se eram... Isso, eram 4 leis, mas tinha o Evangelho de João, que eu acho que eram 7, 8 os estudos que a gente fazia nas casas, né? Irmãos, era uma bênção aquilo. Sabe por quê? Aquilo não era enganação. Hoje, a gente vai na igreja, é muita enganação. Tem igreja que é pura enganação. Abre o YouTube, você vê cada coisa absurda de gente fazendo realizações em nome de Jesus. E a gente fica impressionado, não é com Jesus, mas é com a água do tanque de não sei onde, é com o tamanho do templo, é com as cadeiras, é com o mergulho na piscina. Não é isso que a gente acontece? A gente fica impressionado com isso. Mas o Jesus, aquilo que a igreja está servindo, não impressiona. Salomão impressionou a rainha de Sabá com aquilo que ele tinha. Ele não fez nada de novo para a rainha, mas era o que tinha. E quando ela olhou, falou: olha, em muito foi superado. Eu tenho certeza que pessoas que virão aqui vão falar assim: olha, igreja de Capelinha em muito superou o Jesus que eu imaginava ter um dia. Vocês têm um Jesus verdadeiro, um Jesus simples, mas honesto, um Jesus simples, mas que cura, que faz milagre, que opera maravilhas e que faz tudo no seu tempo, que não é escravo da igreja, mas faz tudo na medida da sua vontade. Esse é o Jesus que a gente prega. Por último, irmãos, por último, não precisamos de recursos para isso. Por último, olha no verso 10 aí para diante. E ela deu ao rei 4 toneladas e 200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto ela, a rainha de Sabá, deu ao rei Salomão. Vai lá no verso 13. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já lhe tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. Igreja de Capelinha, vocês estão aqui, estiveram aqui nesses 20 anos e daqui para frente para servir a Deus. Quem quer igreja para ser servido não pode estar aqui. Vai para uma igreja de 3.000 pessoas. Pastor Jonas Machado, que foi pastor do pastor de vocês, foi professor do pastor de vocês, um grande amigo meu de 30 anos, minha referência pastoral. Ele tem uma frase que ele brinca, a gente brinca muito, que ele fala assim: tem muita igreja ISO 9000 por aí. Sabe o que é igreja ISO 9000? Você já foi, eu tenho certeza. Aquela que você entra, tem 7 pessoas na porta, olha para você e já fala assim: por favor, vem aqui, senta aqui, vai não sei o que. Aí você chega lá, funciona o reto projetor, o microfone não fala, o músico, olha que ele olha, ele já está super ensaiado, porque todos eles são pagos, funciona porque eles vivem disso. Os bancos são todos muito limpos, o carro tem um diácono para pôr os carros certinho no estacionamento, não sei o que. Isso é igreja ISO 9000, tudo funciona. A hora que você olha para sua esposa e fala: estou com sede, já tem um diácono com um copo d'água assim, ó. Isso é ISO 9000. Sabia? Sabia? É assim que funciona. Uma vez eu fui numa reunião, eu não vou falar igreja, tá? Mas eu fui numa reunião numa igreja. Hoje ela tem 3.000 membros. E eu fui para uma reunião, eu sabia que era grande o negócio, mas nesse novo espaço da igreja eu nunca tinha entrado, lá em São Paulo. E eu vim do Mackenzie, de onde eu trabalho, eu e a Anne, nós saímos, já era noite, chegamos lá umas 7h30 e todo mundo já estava na reunião. E eles estavam nos esperando.
A hora que eu cheguei na reunião, dessa tipo igreja ISO 9000, parei na porta do templo da igreja, um salão, um galpão gigante, me perguntaram assim: pastor, o senhor está sendo esperado lá em cima. Eu fui para a sala de reuniões. A hora que eu cheguei, eu achei que eu estava nos Estados Unidos, irmãos. Uma mesa gigante de reuniões em o pastor na ponta assim, uma igreja como se fosse essa aqui, ó, em tinha cadeira para mim. Eles sabiam que eu vinha do trabalho. A hora que nós sentamos, todo mundo parecia que era uma conferência da ONU aquilo. Nós sentamos, por Deus, eu sentei, os diáconos me levaram na cadeira, eu e a Ana assim, um do lado do outro. Eu acabei de sentar, ali para trás, já tinha um diácono com chá quente, pratinho de bolachas para a gente. Eu fiquei olhando e falei: meu Deus, que é isso, né? Aí o pastor espelha o iPad assim, numa televisão tamanho dessa assim. Ele começou a falar: irmãos, então nós vamos ao relatório financeiro. Aí o diácono, o tesoureiro, começou assim: nós gastamos neste mês R$65 mil para reformar o departamento infantil com brinquedos. Eu fiquei olhando e falei assim: não é possível que isso é uma igreja, né? Então, irmãos, nós reformamos o som da igreja e eu sim. E a minha igreja na época, acho que a igreja que eu era, estava em crise nos dízimos lá. Aí ele estava assim, falando assim: nós gastamos 980, não sei quantos mil para reformar todo o equipamento de som da igreja. A mesa ficou em 200 e eu falei: meu Deus, né? Que igreja é essa? Tem como esse negócio dar errado, irmãos? Aí fui num culto outro dia lá. Logo depois dessa reunião, fui num culto lá. Um calor. Mas não deu outra. Parei no pastor e falei assim: pastor, gastou tudo aquilo na mesa de som, não tinha dinheiro para pôr um ar-condicionado nessa igreja? Mas um calor. Eu falei: olha, Salomão mostrou de melhor. E ele fez o que? Ele superou a expectativa. Irmãos, precisa estar disposta a servir. Se eu quiser ser servido, eu vou numa igreja dessa. Vem aqui com o pastor Júnior e com a Rosana, é para servir, trabalhar. Eu vejo vocês trabalhando aqui, pintando, pregando, quebrando, arrumando, consertando, fazendo bazar. É trabalhar. O Senhor Jesus, Ele veio, Ele podia ser servido? Podia. Ele era o próprio Deus. Mas Ele veio aqui para quê? Para servir, irmãos. Ele lavou o pé, Ele curou de sábado, Ele fez. Lembra do tanque de Betesda? Era sábado. Ele fez de tudo. Podia fazer de tudo para ser servido, mas Ele veio para servir. Vou te dar um aviso: se você quer igreja ISO 9000, vá para uma gigante. Porque lá você entra no horário certo, começa certo, sai certo. Tem gente que abre a porta do carro, tem gente que fala: muito obrigado, não sei o que você está aqui, tem crachá, tem não sei o que. Não, está numa igreja dessa aqui, quer que essa igreja faça 40 anos e você prospere aqui? É para servir, irmãos. É serviço de louco isso, não é? É ou não é? Você fala: mas eu trabalho feito um condenado o dia inteiro, vou para a igreja trabalhar. É para isso mesmo que Deus te chamou, meu irmão. Você não veio aqui para ser servido, é para servir. A bênção, a graça do Evangelho não é ser. Eu falo, quando eu faço casamento, o pastor Júnior deve ser igualzinho. Eu falo: olha, a beleza do casamento só dá certo quando eu entro num casamento e penso assim: eu quero fazer ela feliz. Se eu entrar pensando você feliz, porque a outra pessoa nunca é do jeito que você imagina que é. Sabia? É assim. Uma vez a Anne comprou uma sopa de latinha, tão bonita a latinha. A hora que ela abriu, esquentou aquele negócio, nossa, parece que foi o diabo que fez aquilo, que era ruim, mas a lata era bonita. Comprou pela lata, entendeu? A gente estava lá, vamos fazer a sopinha, estava no hotel, falamos, vamos fazer. Horrível. Então, irmãos, assim, olha, quer coisa bonita, vai para uma coisa bonita. Uma igreja mega. Você está aqui é para servir. A igreja foi feita para servir. Igreja precisa ter boa fama.
Eu quero que você, como igreja, tenha boa fama. Eu quero que Capelinha tenha boa fama. A igreja precisa estar preparada, precisa estudar, precisa se aperfeiçoar. Ah, pastor, não tenho tempo. Tem tempo de ler a Bíblia. Ah, mas eu não vou carregar essa Bíblia, pastor. Você tem Bíblia no celular? Carrega a Bíblia no celular. Leia a Bíblia no celular. Quem tem a Bíblia no celular? Quem tem? Isso. Quem não tem, põe, irmão. Põe. E depois você vai ler a Bíblia. Não adianta só pôr, tem que ler. Porque tem gente que põe e não lê também, não sabe nem abrir. Na hora que o pastor pede para abrir, não sabe abrir a Bíblia. Põe. Essa igreja precisa impressionar pelo serviço. E Salomão, o que ele fez? Ele impressionou porque ele retribuiu ainda mais. A rainha de Sabá foi generosa? Foi, mas Salomão deu ainda mais. Porque ele era mais generoso que ela. Porque ele era servo do Deus Altíssimo, ele estava lá para servir. Que a gente possa pegar o exemplo de Salomão, seguir a Jesus, mas pega o exemplo de Salomão também, e impressione, sirva, seja alguém que seja aquela pessoa pronta a servir. Bíblia não fala isso, tá? Não fala isso, mas você tem que estar aqui para servir, pensando assim, olha, eu vim aqui para servir, se nada aqui me favorecer, o Senhor já me favoreceu com a vida eterna. Amém? Amém? Ajude esse homem a construir aqui, nos próximos 20 anos, em nome de Jesus, a referência de Capelinha. Referência de Capelinha. Lá no final de Capelinha, lá em cima, lá no riacho, vão olhar e vão falar assim, olha, tem uma igreja batista lá que é referência, que impressiona com a qualidade do seu serviço. Amém? Amém?